só para fazer um retrospecto. O 5.807, que era do governo, foi de 2013, ele tinha 60 artigos no máximo. Esse já está com 130. Então, isso tudo aqui é do atual. Esse é do atual. Você quer dizer da comissão? É da comissão. Esse aqui nós estamos trabalhando em cima da comissão, que o do governo já foi esquecido, que não tinha prioridade, era mais complicado. Então, esse já foi esquecido. Porque ele perdeu a urgência constitucional e agora está com prioridade. Por isso que ele está... Então, isso aqui já é a terceira versão. Ele está mudando gradativamente. E já teve, dia 22 agora de setembro, ia ter uma comissão, aí o deputado, o presidente da comissão, cancelou por causa de confusão, que queriam alterar. Então, está sempre alterando. Comissão especial. Lá na Câmara dos Deputados. Entendeu? Então, esse aí é a versão que eu extraí rapidamente para fazer esse... Eu achei melhor fazer isso para nivelar as pessoas... Que é muito difícil, é muito grande. Porque, me perdoe retroceder a primeira parte da sua observação, quando você estava comentando as denominações, porque hoje você tem alvará, tem licença, você tem permissão. Isso. Alvará... alvará é concessão. Hoje não tem concessão. Tem alvará e concessão. Primeiro você tem o alvará de pesquisa, depois você tem a concessão. Depois tem a concessão. Tá. Porque o que eu estou percebendo é uma tentativa de padronização em relação às 3 formas de delegação, né, ao particular para explorar recursos naturais, que é autorização, permissão e concessão. A Constituição só fala 2. Não. Fala 2. Fala 3. A Constituição não, fala 2. Autorização ou concessão. E permissão. Não, fala claro não. Que sim. Artigo 175. Mineração é 176. É? A mineração está 176. Estou dizendo que existem 3 formas de delegação a terceiros privados para cumprir funções do Estado. Mas mineração só tem 2, perdoa. Sim, tudo bem, eu estou dizendo, mas há 3 formas. Pode ter 3 formas. 3 categorias: autorização, permissão e concessão. Eu acho que eles estavam tentando colocar nesses termos. Não fiquei sensibilizado pela sua crítica naquele momento. Agora, essa das multas realmente... Agora, isso não estava no projeto original. Tava. Mas não com esse... Acho que estava, não estava, Sérgio? Estava. Não tão elevado. Então, tudo bem, obrigado. É porque de 2013 para cá mudou muita coisa. E cada hora muda mais, entendeu? E eu nem botei muita coisa aqui, porque tem muita coisa nova, porque você não consegue fazer uma comparação. Tem penhor, tem você alavancar créditos, fazer saque, emitir certificado de... como é que é? De recebível. E são coisas que, para o pequeno minerador, passa longe, ele não vai nem entender o que é isso. A CEFEM, hoje, ela está mais ou menos o seguinte: a venda do produto mineral, consumo. São as 2 formas do fato gerador. A alíquota vai de 0,2 a 0,3 hoje. A base de cálculo é o faturamento líquido e a distribuição fica 23 para o Distrito Federal e Estados, 65 para o município, 12 para a União. Né? Já a CEFEM hoje, ela já tem algum fato gerador a sair do estabelecimento minerador, inclusive estéreis e rejeitos. O primeiro adquirente de PGL, que é o tipo de permissão de lava garimpeira, quem adquire paga o imposto. E a arrematação, se você arrematar bens em leilão público, você paga também a CEFEM. A alíquota vai de 0,2 a 4. Tá? Tem uma discussão aí do ferro que está sendo escalonado. Até o preço do ferro a $50 é 2%. De 50 a 80 vai para 3%. E depois de 100, uma coisa assim, vai para... Mas não está no projeto, não. Isso ainda está em discussão. Tá? A base de cálculo vai ser a receita bruta, que a outra aqui era a receita líquida, né? Lá é bruta, menos só o imposto. E aqui é frete, hoje, né? Frete e seguro. A distribuição ficou um pouquinho mais... Hein? Incidentes, incidente. Perdão. Você tem aqui os estados, que eles estavam 23, vão passar para 20, o município, que era 65, vai passar para 60. O estado produtor, não produtor,
ele fica, não produtor, ele fica com 10%, a União fica com 10%, passa 20% para o Fundo de Tecnologia, 60% são do Ministério de Minas e Energia, que repassa a agência, e a agência repassa 2% para o IBAMA. E o CETEM fica com 20%. Para gravar. Para gravar. Havia uma possibilidade na época que o pessoal estava pedindo que a parte dos municípios fosse uma obrigatoriedade que o CEFEM recolhido fosse usado no entorno da mina, já que ela gerava uma certa receita. Houve alguma amarração em relação a isso? Ainda está mais ou menos, quer dizer, já vem mudando. Quer dizer, o recurso tem que ser usado no município, não pode usar para, acho que é para salário e algumas coisinhas assim, mas pode ser para benefício. Não pode despesa corrente. Então, quer dizer, você tem aqui essa parte do CETEM que é novidade, o fundo já tinha, e essa parte do municípios não produtores que também é uma novidade, que é a discussão do petróleo, né? Que era uma discussão de petróleo, aí puseram isso, que tem tem um município vizinho que sofre da influência da mineração, o caminhão, então eles recebem uma participação também. Já que você fez uma parte aí, esses municípios, a base é o quê? Não é o local, o retorno? Eu não sei como vai ser isso. Porque senão você está com uma base de... Você não tem critério. Porque no caso do petróleo, que inclusive não está em andamento esse projeto, está parado, era você realmente de fazer a distribuição dos royalties, que, na verdade, o royalties é distorcido, né? Então, na realidade, o royalties é para você cobrir a questão da infraestrutura, isso que nós colocamos aqui, em volta, você realmente cria. Você vê hoje uma cidade como Rio, Itaboraí, que está sacrificada por causa de uma indústria que está ao redor, você poderia estar parado isso. Agora, um outro que não tem nada a ver com a indústria, longe, ser beneficiado, eu acho assim meio difícil você fazer mas isso. O petróleo tem um problema do beneficiário, o município, quando você transfere aqui, acho que é só mesmo o limítrofe. Pois não? A respeito desse tema aí, aqueles 10, aquela participação dos municípios não produtores é o total, e eles vão distribuir de acordo com o que ficar estabelecido em lei específica para isso. Que eu não tenho a menor ideia. Entendeu? Então, e aí, se alguém comprovar que está sendo prejudicado pelo exercício da mineração no município vizinho, então ele vai buscar isso. É do total da arrecadação da CEFEM. Tá? E eles vão distribuir lá como quiserem. Quer dizer, desses 10% é do total, por isso que eu estou falando. É como o município produtor vai ter 60%, o Estado ou o Distrito Federal vão ter 50%, 10% da União e passa aqui. Então, se você... Só uma observaçãozinha aqui. O que é o Ministério de Minas e Energia que recebe e você paga, recolhe atualmente? Isso é atualmente também. Que aqui, você tem, quando a União aqui, dessa União aqui, 12% vão diretamente para o DNPM. Isso é uma questão constitucional. Só que não chegam lá, é outra história. Esse valor aqui deveria ir para o DNPM, quer dizer, porque a Constituição manda para ir para o Minas e Energia, que repassa. Mas se tivesse carimbado, né, esse dinheiro não pode sair do Minas e Energia, aí o DNPM, nós não teríamos problema de DNPM hoje. O problema do DNPM hoje é isso, não ter recurso. Cada vez mais pior, o Sérgio já sabe. Quem trabalha em mineração sabe que o DNPM está esfacelado, não tem dinheiro para quase nada. É complicado. A relação do proprietário do solo não muda muito. Você tem o pagamento mínimo, que é 50% do valor da CEFEM, né? E você ingressa judicial na área, é um dispositivo que existe para você acessar a propriedade, né? E você tem a servidão também minerária no caso de pesquisa ou lavra, que você quiser fazer serviço, alguma coisa só. No você tem o ROID, que era 50 aqui, você passou para 20, há uma queda.
E surgiu essa desapropriação de servidão administrativa, que é uma novidade, que não existe mais o ingresso judicial na área, que eu acho uma coisa complicada para o pequeno minerador acessar a propriedade. E quando você faz desapropriação ou servidão, é um processo judicial ordinário. E aqui é um processo judicial de jurisdição voluntária, não é uma ação propriamente dita. Então, é muito mais ágil isso do que um procedimento ordinário. Isso para os advogados sabem muito bem o que é isso. A diferença de você ter uma jurisdição voluntária e um procedimento ordinário. Isso aqui você vai fazer tudo, pode parar o processo. E você, na desapropriação ou na servidão, o interessado arca com os custos, como aqui também, né? Aqui, o minerador arca com os custos. Disposições transitórias, a autorização, quer dizer, tem 180 dias para manifestar o interesse de continuar com os seus títulos, né? Se não fizer isso, vai perder, né? As minas manifestadas são preservadas, tá? O licenciamento, você terá 30 dias para convertê-lo em autorização para aproveitamento. A guia de utilização extingue no prazo de validade dela, quer dizer, se ela entrar a lei hoje, ela ter validade mais 30 dias, ela durará por mais 30 dias, depois ela extingue automaticamente. E disposições finais permaneçam em vigor essas leis, revogado com a mineração, a lei do licenciamento, a lei que criou do NPM, isso aqui é para a CPRM, é um artigo de que ela fazia pesquisa, aquela coisa toda, que não pode. A CEFEM também extingue, e aqui entra em vigência a CEFEM de imediato. A taxa de fiscalização é o primeiro exercício fiscal da lei ano seguinte. Só publicada agora, ela só vigora ano que vem. E o resto, 180 dias. Eu fiz essa pequena apresentação para a gente poder, a primeira vez que nós estamos discutindo aqui, é para nivelar e para, a partir de agora, discutir. Quer dizer, eu fico à disposição. Eu gostaria que o Sérgio também falasse, trocasse algumas ideias aqui, o Latigê também. Tá? Obrigado pela atenção. Muito bem. Doutor Sérgio, agora. Bom, boa noite. Depois da exposição do Carlos Lacerda, creio que tem muito pouca coisa mais a falar, e eu creio também que é interessante a gente estimular um pouco da discussão, da participação de todo mundo, porque as dúvidas não são minhas. Eu não as tenho, nem o Carlos. Então, a gente precisa ser provocado para ver isso. Mas, realmente, o que acontece é que a primeira ideia que ficou bastante clara do primeiro projeto que foi mandado pelo governo para a alteração da legislação minerária, continha alguns elementos bastante definidos e claros e que espelhavam realmente a ideia de dominação da população e do país por quem estivesse no governo. Uma das coisas que se pretendia ali era transformar os títulos minerários, né, em títulos discricionários, que o poder concedente outorgaria se quisesse. Não tinha de fazê-lo, não estava
restrito a cumprir a lei e outorgar. Isso daí já não está nessas outras propostas que nasceram das discussões na comissão especial, etc., com uma intensa participação de todo mundo. Essas discussões não foram apenas discussões que levaram mineradores a discutir os assuntos do seu interesse. Foi chamado muita gente para isso e elas foram absolutamente abertas. Então, esse foi um dos pontos. O outro dos pontos era a arrecadação. O projeto do governo teve um claro viés arrecadatório, que está espelhado mais ou menos aqui, em dobrar a CEFEM, em mais do que isso, ir além do dobro, porque levando em conta o faturamento bruto e não o líquido como estava, portanto, isso, de uma certa forma, acabou sendo também atenuado, como mostrou o Carlos, nas discussões dos projetos, na comissão especial, etc. Bom, outro aspecto do projeto, que era o 3 em 1, 1 em 3, seria a criação da agência e toda a definição do funcionamento, dos corpos funcionais, etc., etc., etc. Percebeu-se que a ideia dos governantes era, primeiro, deixar bastante claro que o bem mineral, que é definido na Constituição como um bem da União, seria administrado de acordo com a conveniência do governo, e não ou da atividade ou do próprio país, mas do governo. Quem tivesse uma linha mais autoritária num determinado momento e no governo exerceria o seu autoritarismo sucessivamente. E o outro aspecto arrecadatório, como a maior parte da arrecadação, da receita gerada pela arrecadação da CEFEM, vai para os municípios, era chamar os municípios em apoio ao todo. E o terceiro era a criação de uma agência para dar uma feição, talvez até interessante, e uma diferença que o Carlos não falou, mas quem trabalha no governo sabe que a diferença entre uma autarquia e uma agência é que o salário da agência é maior. Mas é interessante, isso não... É especial. E por isso, então, tem condições especiais até para a contratação. Mas se você comparar o quadro de remuneração, aquelas que têm o nome de agência, ou que assim o são, remuneram melhor do que as que não são agência. Tá? Bom, mas de qualquer maneira, essas foram visões gerais, que agora já estão sendo mais ou menos abrandadas. Creio que com a apresentação do Carlos, ele colocou os pontos todos em comparação com o que existe e com o que é pretendido nesses projetos, e especialmente na última versão, e outras haverá, naturalmente. De maneira que creio que esse é o aspecto importante de uma reunião como essa, que é dar essa visão
jogar as ideias e captar as observações, dúvidas e etc. de todo mundo, né? De maneira que é só o que eu tenho a dizer, por enquanto, né? Um pequeno gancho que o Sérgio deu é com relação a patrimônio da União serem os recursos minerais. Então, retrocedendo lá a Constituição de 88, tem uma discussão muito grande nisso, em que queriam privatizar tudo e queriam estatizar, liberar tudo. Então, houve o Centrão, na época, o PMDB, então houve um meio termo. Então, os recursos minerais são da União, mas o produto da lavra é do minerador. Então, a União não pode